Bom, um outro dado da crise é a questão dos presídios, né? Acho que nunca é demais a gente insistir nesse ponto, porque passa despercebido para a maioria das pessoas a grande falência que é essa revolta nos presídios. Primeiro dado, né, que todo mundo já viu, é que a crise nos presídios só aumenta. Ela virtualmente ela está se estendendo pelo país inteiro. Em Natal, onde foi requisitada a intervenção militar, como era de se esperar, naturalmente, a revolta saiu do presídio e foi para as ruas. Né? O pessoal fez barricada. E, inclusive, vejam bem, que o jornal não dá destaque a isso daí. Mas os familiares dos presos, eles saíram, uma parte do motim que tem em Natal, são familiares de presos que estão protestando. Não é o PCC simplesmente. Quer dizer, a crise interna dos presídios, ela tende a se transformar numa mobilização política geral. Porque vejam vocês, nós temos aí 600 mil pessoas na cadeia. Né? Se a gente acrescentar os familiares a essas 600 mil pessoas, nós vamos para casa de milhões de pessoas. 3, 4 milhões de pessoas. Quer dizer, já não é um problema de 30 presos aqui, 40 presos ali. É um problema que afeta uma parcela considerável da população. Quando os direitistas malucos, eles começam a falar que tem que matar, que tem que espancar, eles também não levam em consideração de que o preso ele não caiu do céu aqui na Terra. Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem tia, ele tem avô, ele tem avó, ele tem irmão, ele tem mulher, ele tem filho. Tá? Então ele é uma pessoa que faz parte da sociedade. E não é porque ele cometeu um crime que a família vai abandonar ele. Pode acontecer o caso da família abandonar uma pessoa porque cometeu um crime, mas isso não é generalizado. Então, quer dizer, o problema dos presídios é um problema social que afeta milhões de pessoas. Né? O que está demonstrando o completo fracasso da política da direita, da política repressiva. O descontrole dos presídios, então, nem falar. A direita, nós temos que denunciar. Eu acho que a maior parte da esquerda perdeu esse ângulo. Né? Eles que gostam de ser tão... Opa! Eles que gostam de ser tão certinhos não denunciam o ângulo mais óbvio, que é o seguinte: a direita promete demagogicamente a manter a ordem social, né? Eles são os grandes defensores da ordem, eles querem matar, acontecer para manter a ordem. Quando, na verdade, quando a coisa chega num determinado ponto, você vê que, na realidade, eles não são mantenedores da ordem coisa nenhuma. Eles são fomentadores do caos. Né? Aqui nós estamos impugnando não simplesmente a violência, a desumanidade, o clima que eles criam no país repressivo, nós estamos impugnando a principal bandeira deles. Eles são os defensores da lei e da ordem, segundo eles. Mas, na realidade, eles são umas pessoas que estão provocando no país a bagunça, o descontrole, o caos total. Perder o controle do presídio é o fim da picada. Por que é o fim da picada? Porque o cidadão lá, ele está encarcerado. Ele está preso. Né? Eles criaram uma situação tal que eles não conseguem controlar o cidadão que já está preso. Que dirá o cidadão que está solto? Né? Porque eles querem controlar a criminalidade com violência e tudo mais. Se eles não conseguem controlar o preso, como é que eles vão controlar a violência e o crime na sociedade? É um fracasso total. Nós temos que dizer isso daí, nós temos que denunciar esse fracasso. É um fracasso absoluto. É o fracasso não apenas, né, do presídio,
nem só da política deles, que já é importante, mas até mesmo, e principalmente, da ideologia repressiva da direita. Quer dizer, eles não têm, as credenciais deles não servem para nada. Eles aparecem aí como moralistas, vão moralizar o país, vão botar ordem na casa, etc. e tal. Não, eles vão tocar fogo no país. Eles estão criando uma situação insustentável. Por isso, a crise dos presídios é uma crise extraordinariamente grande. E se acrescenta aí na crise política generalizada como um poderoso elemento de desagregação. Um detalhe, né, que nós temos que falar aqui. O governo chamou o Exército a controlar os presídios, né? O jornal O Globo tinha pedido a intervenção militar, porque, logicamente, que o Globo está de olho na intervenção militar, não só nos presídios, mas para transformar o país inteiro num grande presídio, diante da eventualidade da rebelião popular com o desemprego, etc, etc, etc. Está se criando um clima muito poderoso de crise. Mas essa semana aqui, quando foi tomada a decisão pelo governo, o Estado de São Paulo, que é um jornal mais, como é que se diz? Que mais olha as coisas de uma maneira mais genérica, falou que, tirou um editorial dizendo, um grave equívoco, a intervenção militar nos presídios. Por quê? Porque eles consideram que colocar as Forças Armadas na rua, nesse momento aqui, pode levar a uma desmoralização das Forças Armadas. Imaginem, por exemplo, o seguinte, eles inclusive falam por quê, né? Eles explicam por quê, e é muito bem explicado. A pessoa que escreveu o editorial é uma pessoa bastante lúcida. Falou, as Forças Armadas, elas não são forças para a segurança pública. O treinamento delas não é para isso, o treinamento delas é para matar gente, né? O Exército, a função do Exército é matar pessoas. Não é prender, não é imobilizar, não é essa a função principal. Então vamos supor que o Exército entre num desses presídios aí, e como é o Exército, ele não vai entrar, como é que se diz, com bomba de gás lacrimogêneo, vai entrar com um fuzil de assalto, né, com equipamento militar pesado. A arma mais leve que as Forças Armadas usam é uma pistola 45, que se você dá um tiro numa pessoa, você arranca um pedaço fora. É uma arma poderosa, não é a mesma coisa que a polícia, embora a polícia também tenha um certo armamento pesado. Então, imagine vocês uma força com essas características, invadir um presídio, ser atacada pelos presos, porque o pessoal está muito além da racionalidade nesses presídios aí. Isso aí é uma coisa horrenda. Entre ficar lá e fazer qualquer coisa, muitos já decidiram que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. Ataca um destacamento das Forças Armadas e as Forças Armadas abrem fogo lá e matam 200 pessoas. Aí a crise vai a milhão. E o Estado de São Paulo, muito lucidamente, falou, isso aqui é perigoso. Se a crise se desenvolver dessa maneira, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Exército vai perder a capacidade de intervenção. Então o que eles dizem é, precisa preservar o Exército para acontecimentos de maior porte. Isso aqui é perigoso. Envolve um risco muito grande para o principal instrumento de garantia da ordem burguesa, que são as Forças Armadas. Então vocês vejam como a crise ela se desenvolve através de poderosas contradições internas da burguesia. Os presídios é uma criação da ala direita, desse judiciário, esses juízes malucos aí, que tomaram conta do país, que fazem o que querem, da polícia, ao mesmo tempo, assassina e corrupta, né? Quer dizer, eles transformaram a coisa numa coisa insustentável. Os norte-americanos prenderam 3 milhões de pessoas, provavelmente uma série de assessores, professores, elementos técnicos e intelectuais da polícia norte-americana vieram aqui e falaram, esse é o caminho.
Vamos prender um monte de gente. Bom, nos Estados Unidos já é complicado isso daí. Mas no Brasil, o Brasil não é Estados Unidos. Aqui na prisão é como se você jogasse a pessoa num depósito de lixo. E agora eles criaram uma população carcerária gigantesca e eles não conseguem controlar mais nada. O que era meio natural, né? Já faz muito tempo que a gente vem assinalando o seguinte, que o principal problema dessa política de segurança pública, além do fato de que ela é ilegal, criminosa, etc. e tal, é que ela é insustentável. O Brasil não tem dinheiro para ter uma população carcerária de 1 milhão de pessoas. Simplesmente não tem dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles amontoam o pessoal nesse depósito de carne humana e isso daí leva, porque esse aqui é o Brasil, a uma explosão enorme. Né? Vocês vejam o que está acontecendo em Natal. Transbordou os presídios, foi para as ruas você imagina, né, com essa crise, se nós estamos sentindo a crise aqui em São Paulo, vocês imaginem a pancada da crise num estado como o Rio Grande do Norte, que é um estado bem mais pobre do que o estado de São Paulo. A situação é crítica. Né? Quer dizer, o que nós temos que dizer aqui é o seguinte, esses direitistas, apesar de eles criticarem o socialismo, a revolução, eles são os verdadeiros revolucionários. Eles vão levantar toda a população do país contra eles. Né? Quando o pessoal fala assim, Bolsonaro 2018, dá para perceber que é uma coisa revolucionária mesmo.